Então, sejam todos bem-vindos. Estamos resolvendo aí a questão número 15 do capítulo 6 do livro de Física 1 do Ellow, Gualter e Newton. É uma questão aí que envolve forças, aceleração, força de atrito e força de atrito. Certo? Então, o que diz a questão? Considere o esquema seguinte, em que se representa um bloco de 1 kg de massa apoiado sobre um plano horizontal. O coeficiente de arrastamento entre a base do bloco e a superfície de apoio vale 0,25 e a aceleração da gravidade no local tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. A força F, cuja intensidade é de 10 newtons, forma com a direção horizontal um ângulo θ constante, tal que seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. Desprezando a influência do ar, aponte a alternativa que traz o valor correto da aceleração do bloco. Bom, pessoal, essa aqui é uma questão bem interessante e considero assim bem complexa, tá? Porque ela traz algumas coisas diferentes da maioria das questões que a gente costuma ver envolvendo blocos e forças, basicamente porque nessa questão, né, a força F está na diagonal para cima. Né? O mais comum é que a força F esteja para o lado. Né? Mas nesse caso eles inovaram, colocaram a força F na diagonal e isso vai trazer algumas complicações para nós. Tranquilo? Mas a gente já vai ver. Bom, além disso a gente vai supor, tá, pela explicação, que a velocidade inicial do bloco vale 0, certo? Isso a gente pode supor, baseado aqui, que ele está apoiado sobre um plano horizontal. Por que isso é importante? Porque se ele tivesse uma velocidade especificamente para a esquerda, a resolução desse problema seria bem diferente e levaria a resultados diferentes. Se ele tivesse uma velocidade inicial para a direita, não teria problema. Tá, mas pela leitura indica que a velocidade inicial é 0 e a gente também pode assumir que essa força F vai ser suficiente para colocar o corpo em movimento. Por quê? Porque ele não colocou nenhum valor para o coeficiente de atrito estático e só falou em atrito cinético, né? O μ cinético, ele afirmou que vale 0,25, não falou nada sobre um possível μ estático, isso significa que com certeza, então, o objeto vai acabar acelerando para a direita. E a gente, então, quer determinar o valor desta aceleração. Bom, para a gente fazer isso, a gente agora, então, precisa entender o que está acontecendo, calcular a força resultante sobre o bloco. Certo? Então, quais são as forças que agem no bloco? Vamos desenhar. O peso, certo? Que puxa o bloco para baixo. A normal, que empurra o bloco para cima. A força F, que puxa o bloco nesta diagonal. E a força de atrito cinético, que puxa o bloco para a esquerda. Certo? Bom. E aqui, pessoal, então, o que é o grande ponto? Bom, aqui a força F faz um ângulo θ com a horizontal, né? E nesse caso, o que vai ser importante? Né? Então, o que a gente precisa prestar atenção? Nesse caso, a normal não é igual ao peso, a normal é diferente do peso. Por quê? Porque existe uma força F que também puxa um pouco o bloco para cima. Tá? Então, nesse caso, o normal não vai ser igual ao peso, então fiquem. Esse é o grande, acho que o grande pega-ratão dessa questão. Então a gente pode decompor, né? Então vamos lembrar que quando a gente tem uma força
né, que não está em nenhuma direção que a gente quer, a gente pode decompor essa força, né? Então a gente vai decompor a força F em um Fx em um Fy, certo? Para poder resolver adequadamente o problema. Como aqui, né, tem o ângulo θ, a gente pode escrever que Fx é igual a F cosseno de θ e Fy é igual a F seno de θ, certo? E aqui então já podemos calcular, né? O F vale 10 newtons, né? Onde é que está escrito aqui, ó? F igual a 10 newtons. Cosseno de θ vale 0,8. Então isso aqui dá 8 newtons. Fx igual a 8 newtons. E o Fy igual a 10 vezes 0,6. Né? Seno de θ 0,6. Isso aqui dá 6 newtons. Beleza? Então agora sim podemos calcular, né? Então a gente bota, vou até colocar aqui, né? Então na verdade tem mais um Fy para cima, mais um Fx para a direita, e portanto a gente tem que normal mais Fy menos o peso tem que ser igual a zero, né? Por quê? Porque a caixa não vai nem subir, não vai nem acelerar para cima, nem acelerar para baixo, ela vai se movimentar na horizontal. Isso significa que essas três forças vão estar em equilíbrio, certo? E aí isso aqui vai servir para a gente calcular o valor da normal, porque a gente precisa da normal para depois calcular o valor da força de atrito cinético. Bom, quanto que vale o peso, né? Vamos, né? Peso é igual a m vezes g. A massa, ele falou que é 1 kg e disse para usar o g igual a 10, então 1 vezes 10 igual a 10 newtons. E, portanto, temos que a normal mais 6 newtons menos 10 newtons é igual a zero. Então, normal menos 4 é igual a zero. Então, a normal é igual a 4 newtons. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Na resolução do problema. E aqui a gente encontrou, vejam, nesse caso o normal é bem menor do que o peso. Enquanto o peso era de 10 newtons, a força normal que está sendo exercida sobre o bloco é de apenas 4 newtons. Certo? E com isso a gente pode calcular a força de atrito cinético sofrida pelo bloco. Força de atrito cinético é igual a μ cinético vezes a normal. μ cinético é 0,25 vezes 4. Isso aqui dá 1 newton. Certo? E agora sim podemos calcular a aceleração, porque força resultante, né, sobre o bloco é igual a massa vezes a aceleração. Bom, a força resultante está na horizontal, então o que a gente vai ter é Fx menos a força de atrito cinético é igual a massa vezes a aceleração. Fx a gente calculou que vale 8 menos 1 é igual a 1, que é a massa do bloco, vezes a aceleração. 8 menos 1 dá 7. É igual à aceleração, então a aceleração vale 7 metros por segundo ao quadrado. Resposta, letra A. Então é isso, pessoal, tá? Ela é uma questão assim bem complicada, especialmente pelo fato da força F estar em diagonal, mas, né, pondo corretamente as forças, né, fazendo, né, a resultante horizontal, vertical, né, aqui resultante
vertical, vertical, que vale 0, resultante horizontal, que não vale 0, se calcula corretamente o valor da aceleração do bloco. Obrigado a todos aí por assistirem e até a próxima.